Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia. E você que é inscrito no nosso canal, já acompanha os nossos conteúdos, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. E se você acha que esse conteúdo também vai ajudar outras pessoas a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, compartilhe nosso conteúdo e desde já, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes, o livro O Pregador. Eclesiastes ele é atribuído à autoria de Salomão. E qual é o conteúdo do livro? São as ponderações de um mestre sábio com as lutas e as realidades da vida. O que se ganha alcançando riqueza, sabedoria? Que no fim, a morte chama a todos, ricos, pobres, sábios e tolos. O que aparece muito no livro de Eclesiastes são duas palavras que você, quando você for ler, você vai perceber que o autor traz ela bastante. A primeira é vaidade. A vaidade ele usa para tratar as coisas mundanas que são passageiras. Outra palavra é debaixo do sol. Ele usa essa expressão debaixo do sol para tratar as coisas terrenas que são passageiras. Então, a vaidade são as coisas mundanas, passageiras, e debaixo do sol é as coisas terrenas que são passageiras. Quando eu li Eclesiastes pela primeira vez, uma coisa que ficou na minha mente e me ajudou a entender melhor o livro é que é um senhor já de uma idade, no fim da sua vida, e ele resolve escrever um manual de sabedoria para os mais jovens, usando a sua própria experiência para orientar os mais jovens. E ele começa a escrever: ó, esse e esse caminho não são bons. Como eu sei, eu já andei por esses caminhos e vi que o fim desses caminhos não são bons. Então ele usa a sua própria experiência de vida para deixar esse manual para os jovens. Podemos dizer que o livro de Eclesiastes é um livro realista sobre a vida. É a vida como ela é, na sua essência e da sua essência real e concreta. O livro quer nos mostrar a maneira em qual devemos viver a vida, pelo que vale a pena viver, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. E Salomão, durante esse tempo, ele busca esse propósito e o sentido da vida. E Salomão busca em três áreas. A primeira área que ele busca é as riquezas e os bens materiais. E ele vê que, por mais rico que ele fosse, construiu o seu templo, tudo que ele queria ele tinha, ele vê, chega no final da vida ele entende, não valeu de nada eu ter essas riquezas, porque quando eu morrer não vou levar nada comigo, e outras pessoas vão aproveitar a riqueza. Outra área que ele buscou também foi a sabedoria. É um homem sábio, um dos mais sábios que a Bíblia nos relata. Pessoas vinham de outros lugares para falar com Salomão, ver da sua sabedoria, como ele governava tudo que ele tinha. E só a sabedoria, ele entendeu, não traz felicidade. Só a sabedoria não dá o sentido da vida. Outra área que ele buscou a sabedoria foi os prazeres mundanos. Mulheres, festas, tudo, tudo quanto é prazer mundano ele provou. E ele viu que esses prazeres também eram passageiros, não davam o sentido da vida. E ele começa a entender que ele pode viver a vida dele de várias formas, de várias maneiras, da maneira que agrada o seu coração, da maneira que satisfaz. E se esqueceram de Deus. Mas ele começa a entender que tem uma coisa que ele não pode se esquecer, ou que não deveria se esquecer. É que um dia Deus vai pedir contas de todas as suas atitudes que ele fez durante a sua vida. Um dia ele vai prestar contas. E aqui começa a mudar um pouco o pensamento dele sobre a vida. Ele entender, não adianta ele ter acumulado riqueza depois de tanto trabalho, ter conhecimento. Chega no final, ele fala: tudo é vaidade. Porque ele se esqueceu da onde vem a verdadeira riqueza, aonde ele deve acumular a verdadeira riqueza, que é no céu. E Salomão entende o sentido e o propósito da vida agora.
que a vida é muito mais do que você ter ou não ter. O sentido da vida é a eternidade. O sentido da minha e da sua vida, e Salomão entendeu isso no final da sua vida, não está nessa vida terrena que nós temos. Essa vida terrena é passageira. E a nossa vida, o sentido da vida está além disso. Ela está na eternidade. Então, ele entende que tudo que ele consegue aqui é passageiro, essa vida é passageira. Mas o que realmente importa é a eternidade. E como que nós devemos viver a vida? E ele nos diz, de tudo que você tem ouvido, a suma é: ame a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, como que nós devemos viver a vida? Com o temor do Senhor. Que tudo sem Deus é vaidade. E ele entende isso. E nosso sentido da vida tem que estar na eternidade. O sentido da vida não está no seu ministério, ou o que você tem ou deixa de ter, o que você consegue ou não consegue. O sentido da vida é muito mais do que isso. É muito mais do que as coisas terrenas. É muito mais do que aquilo que nós temos aqui. O sentido da vida está na eternidade. É além. É muito mais do que isso. E nós não devemos colocar o sentido da vida nessas coisas. Nós devemos colocar o sentido da vida na eternidade. E Salomão escreve esse livro de sabedoria para nos ensinarmos a viver a vida com o temor do Senhor e dar valor naquilo que realmente é importante. Não é o quanto eu tenho na minha conta bancária, não é no meu emprego bom, é na eternidade. E como que nós temos, e como eu e você estamos vivendo essa vida? Acumulando coisas para a eternidade? Porque no final o que vai restar é isso. É a eternidade. E o importante mesmo é viver a vida com o temor do Senhor. E esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Pelo que vale a pena viver. O que é importante. Nós não podemos esquecer de Deus e nos esquecemos que a vida é muito mais do que isso que nós temos aqui. Deus nos chama para viver uma vida além, com os olhos e a mente na eternidade. Esse é o resumo de Eclesiastes. Espero que tenha te ajudado um pouco mais a entender sobre esse livro. Que Deus nos abençoe e até a próxima.